O programa Justiça em Foco, a edição semanal de entrevistas em vídeo, está começando agora. A nossa revista eletrônica pode ser acessada diariamente no portal justiçaemfoco.com.br, sempre com enfoques no que acontece na política e na justiça, decisões que interferem na vida do cidadão. Nesta edição, vamos conversar com José Maria Emael, advogado, empresário e político do Democracia Cristã DC, que foi fundador, inclusive. Nasceu em Porto Alegre em 1939. Foi um dos constituintes que atuou na elaboração da nova Constituição de 1988. Obrigada pela sua presença. Eu já lhe pergunto, essa Constituição de 1988, chamada de cidadã, foi símbolo do fim do autoritarismo e transição para a nova república. Como era o clima dessa Assembleia Nacional Constituinte, com representantes da sociedade, que era, aliás, o que se defendia, inclusive, para dar essa legitimidade? Era o que se ouvia na época. Era um clima extremamente forte e transformador, né? Nós, constituintes, nós tínhamos uma sensação física que nós estávamos construindo um outro país, um novo Brasil, construindo a nova Constituição brasileira. E o grande artífice da Constituição foi Ulisses Guimarães, o presidente da Constituinte. Deixa eu lhe contar uma passagem que mostra claramente quem era Ulisses Guimarães. Eu tinha uns 30 dias de Constituinte quando discordei de uma decisão do juiz. Entrei com uma questão de ordem. E ele indeferiu a questão de ordem. Tinha estudado o regimento. Eu entrei com um recurso. E o presidente Ulisses, democraticamente, acatou o recurso e colocou a decisão dele em exame do plenário. E venceu. Estava terminando a sessão quando o doutor Ulisses pediu que um assessor especial dele, o doutor Oswaldo, fosse conversar comigo. Era um homem circunspecto, sério. Chegou perto de mim e me disse: deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. E eu pensei comigo, será que não fui atrevido? Forcei o presidente a submeter a decisão dele ao plenário, mas, obediente, fui seguindo o doutor Oswaldo. Aí chegamos na porta da sala da presidência. É uma sala comprida, que tem uma mesa retangular também comprida. Quando o doutor Oswaldo abriu a porta, eu entrei na sala, vi o doutor Ulisses lá na ponta da mesa, sentado. Ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Na metade do caminho, diz: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele me aperta a mão, ele me diz: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Esse era Ulisses Guimarães. Eu me lembro que o movimento das diretas já pregava nas ruas as eleições diretas para presidente. Em 86 foram os senhores deputados e senadores eleitos, o senhor mesmo, pelo povo, que constituíram essa Assembleia Nacional. Mas essa nova Constituição, que hoje aí está, que a gente fala nova, constantemente sofre emendas constitucionais. O que hoje para o senhor falta? Na verdade, nós temos ainda algumas coisas a serem regulamentadas, né? Agora, deixa eu lhe falar, na minha visão, Cláudio, qual foi a maior contribuição da democracia cristã para a sociedade brasileira? Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 índices com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas. A maior parte delas está no texto constitucional. Mas a maior contribuição da democracia cristã, ao meu ver, foi a autoria do inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que define qual é o modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. O artigo 3º são objetivos fundamentais da República
significativa do Brasil. Inciso primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo que nós fizermos como brasileiros tem que estar a serviço dessa causa, a liberdade, a justiça e a solidariedade. Eu me lembro, eu trabalhei com Campos da Paz, o que instituiu a Rede Sara, esse médico, e ele participou também. Eu me recordo que ele dizia assim, a saúde, educação, direito do cidadão e obrigação do Estado. Então ele se sentia, enfim, o autor dessa proposta e que realmente se justifica hoje, né? E mais do que nunca, quer dizer, estamos aí nessa pandemia e a saúde é de obrigação do governo para com o cidadão brasileiro. Mas eu queria... A saúde, esse desastre hoje. Pois é. E eu queria agora tratar com o senhor também, aproveitando, das reformas tributárias, porque são importantes para a economia, elas são primordiais, que é principalmente o enxugamento de impostos, que é abusivo que a gente paga no Brasil de impostos, e o elenco de impostos que são oferecidos todo dia e todo momento. Disputam espaço nesse momento da pandemia. O senhor tem emendas que defendem o contribuinte. Eu lembro que o senhor colocou limite até de dependentes no imposto de renda. Se o senhor tivesse que discutir uma adequação, né, quais o senhor proporia nessa questão da reforma tributária? O regime tributário que o Brasil tem hoje é um regime perverso, porque esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Como constituinte, eu fui autor de todos os dispositivos constitucionais que defendem o contribuinte. Aliás, a democracia cristã na Constituinte foi uma terceira via, porque conciliando capital e trabalho. A democracia cristã, por meu intermédio, é autora de todos os avanços sociais dos trabalhadores. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida imotivada, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias, o direito do trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher e, de outro lado, tudo que defende o contribuinte na Constituição é de autoria da democracia cristã. Inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco, o respeito à capacidade contributiva, a possibilidade do ICMS, Imposto sobre as Rendas, ser menor para os produtos mais necessários. Agora, o governador João Dória de São Paulo zerou o ICMS no leite e reduziu o ICMS na carne. Só pôde fazer isso porque a democracia cristã colocou na Constituição esse permissivo constitucional. A obrigação dos municípios, Distrito Federal, Estado e da União publicar até o dia 30 de cada mês todos os valores que arrecadaram ou receberam no mês anterior. É um princípio da transparência constitucional. Hoje, no Brasil, milhões de pequenos produtores rurais não pagam imposto sobre a terra. Democracia cristã, as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas para efeito de reforma agrária, democracia cristã. Mas há muito o que fazer, né? Pois é, e sobre isso que eu quero conversar com o senhor daqui a pouquinho. Nós estamos conversando com o advogado político José Maria Emael e que já disputou várias eleições para o Executivo. Teremos um rápido intervalo e já voltamos para falar das próximas eleições. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. – 2022 será ano de eleições. Numa terceira via, como pré-candidato José Maria Emael vê o cenário das próximas eleições para presidente? É real, na sua opinião, essa polarização Lula-Bolsonaro? Não, a polarização não é essa. A polarização é a terceira via em relação a Lula ou em relação a Bolsonaro. Por que eu afirmo isso? Veja,
O Instituto de Pesquisas, Paraná Pesquisas, ela fez uma pesquisa com a seguinte pergunta: você é bolsonarista, você é lulista ou você não é nenhum dos dois? Resultado: 27 disseram que eram bolsonaristas, 23 que eram lulistas e 44% disseram que não são nenhum nem o outro. Ou seja, é o caminho da terceira via. A revista Exame agora publicou uma outra pesquisa, onde mostra que 30% não apoiam nem Lula nem Bolsonaro. É mais uma confirmação da terceira via. Mas será que também agora, não eu quero é... dizer a você também, Cláudio, o seguinte. A minha honra que eu estou sentindo de participar deste novo programa, A Justiça em Foco. Parabéns a você, parabéns ao Nóbrega por essa iniciativa extraordinária. Deputado, mas esses 44% que mostram das pessoas realmente que não votariam nem aqui nem ali, né? Não dariam seu voto a ninguém, também não seria um demonstrativo de que a política hoje está em descrédito? E como é que se resgata isso? O senhor acha que é isso mesmo, deputado Emael? O descrédito dos partidos políticos tem uma influência junto ao eleitorado, não tem dúvida. Agora, deixa eu te colocar. Nas redes sociais, a faixa etária que me apoia vai de 16 a 30, 35 anos, majoritariamente. E o que marca essas pessoas é a vontade de serem sujeitos do processo e não mais objetos do processo. Então, é muito forte as colocações, e agora criaram uma mantra, são os imaelistas. É muito forte. Deixa eu lhe perguntar, o senhor está falando já em tom de plataforma política. Qual seria a sua plataforma? Se eleito, se seguir essa disputa à presidência, nessa terceira via? Bom, sempre assinalando que agora qualquer pré-candidato é só pré-candidato. A proposta da democracia cristã tem como foco a construção, como diz a Constituição, de uma sociedade livre, justa e solidária. Uma proposta concreta. Qual é a grande dificuldade dos trabalhadores terem a casa própria? É a entrada. Todo financiamento tem entrada. O trabalhador, na sua quase totalidade, vive em aluguel, paga aluguel e não tem condição de fazer poupança. A entrada é o obstáculo maior para a aquisição da casa própria. E qual seria a sua sugestão? Se eliminarmos sugestão? nas habitações populares a necessidade da entrada, nós teremos um avanço na construção civil simplesmente fantástico, principalmente agora, onde é necessário uma retomada da economia. Geração de empregos. Realmente, o país hoje vive um número recorde de desempregos. O que o senhor proporia para a geração de empregos? O governo criou um programa chamado PRONAMP, que teoricamente teria como objetivo apoiar as pequenas empresas. Mas ela exigiu, este programa exigiu que tivesse um faturamento mínimo em 2019 de R$360 mil. Isso que já afasta os pequenos empresários. Então, que tem que haver, como nos Estados Unidos, claro, resguardadas as dimensões, um programa também de suporte para a sobrevivência dos pequenos empresários.
Porque a questão agora é sobrevivência. As vendas despencaram, não é 10%, não é 50%, mas é 70%, 80%. É uma porta fechando atrás da outra. Então, da mesma maneira que nós temos que cuidar da sobrevivência das pessoas, nós temos que cuidar da sobrevivência dos empresários, principalmente dos pequenos empresários. Deputado, o senhor citou que a faixa de apoiamento que o senhor tem está entre a juventude. O senhor citou 16 até 30 e poucos anos. E é exatamente ali onde está concentrado o maior índice de desemprego. O primeiro emprego ao jovem brasileiro, praticamente não existe nenhum plano que preveja isso. Como é que o senhor vê esse segmento? A falta de emprego é a decorrência da falência ou quase falência. E os pequenos empresários são os maiores geradores de emprego no país. Então, nós temos que assegurar a sobrevivência dos pequenos empresários, senão nós não teremos a retomada do emprego. E na área da educação? O que o senhor pensa para a área de educação? A democracia cristã tem um compromisso fechado com a educação. Eu sou mais velho, de 7 filhos, de uma família remediada, como se chamava no Rio Grande do Sul. Estudei num grupo escolar, no primário, e depois o meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos eu fiz o ginásio no Colégio Rosário, os melhores colégios de Porto Alegre, o científico, com essa mesma bolsa, eu fiz 2 faculdades na PUC, Filosofia e Direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito, e lá na Constituinte eu contei a minha história. E propus, defendi e aprovei a possibilidade da utilização de recursos públicos em bolsa de estudos, no fundamental e no ensino médio. Hoje, são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no fundamental, de jovens com bolsa de estudos no ensino médio, por intermédio e graças a essa iniciativa da democracia cristã na defesa da educação. A educação, Cláudia, é a única chave que abre o futuro para os alunos economicamente carentes. Não existe outra, não tem outra. Eu concordo com o senhor. Deputado Emael, eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. No próximo bloco, Livro em Foco. Vamos falar das novas regras das empresas de franquias no Brasil. Aguarde. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação. E com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. O livro Franchising traça um panorama amplo dos aspectos legais das empresas de franquias à luz da nova lei. O coautor, Dr. Sidney Amendoeira Júnior, é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela USP, professor da Escola Paulista de Direito, membro da Comissão de Franchising da OAB São Paulo. O livro traz o prefácio do ministro Luiz Fux, presidente do STF. Ele ressaltou a relevância e lembrou que os 20 capítulos trazem desde noções conceituais até práticas, como treinamento e abastecimento e sublocações, e até conflitos eventuais que podem surgir para esses pretensos ou já empresários. Dr. Sidney Amendoeira, a lei de franquias é de 94. O seu livro atualiza os termos dessa lei, que é de 2019. O que mudou, basicamente? Tudo bem? Boa tarde. Agradeço uma vez a oportunidade de estar aqui. O que mudou, basicamente, foi a circular de oferta de franquia, né? Que, diferente de outros contratos, no franchising, a gente tem a obrigação legal de entregar um documento
de disclosure do sistema, da franqueadora, para o candidato a franqueado, para que ele possa ter uma série de informações antes de contratar. Então, acho que esse é o grande diferencial do franchising com relação a outros modelos de negócio. E a nova lei, ela trouxe uma quantidade maior de informações que a franqueadora tem que prestar ao franqueado neste momento inicial, dando mais transparência, né, tornando ainda melhor essa possível relação futura entre franqueador e franqueado. Esse seu livro ele pode ser acessado digitalmente, mas também é um livro impresso, não é? São 41 artigos, todos de advogados. Tem assim um viés muito jurídico, mas também tem informações práticas para quem acessa esse seu livro, né? Porque esse seu livro pode ser acessado em plataforma tanto digital quanto um livro impresso, não é isso? Perfeitamente. Nós temos as duas versões, a digital e a versão escrita, né, a versão impressa. E só para esclarecer, como acho que vale a pena falar, não é um livro, né, que seria o meu livro, né? Eu sou um dos coordenadores, esse livro é coordenado por mim, pela doutora Melita Novoa Prado e o doutor Fernando Tardioli, né? E temos lá mais de 40 autores, todos eles advogados, né, muito atuantes na Associação Brasileira de Franchise, com profunda experiência em montagem e estruturação de negócio de franquia e no relacionamento franqueador-franqueado. Então, o que eu imagino que seja uma grande vantagem deste livro que nós todos escrevemos, dividido nesses artigos? Ele tem um viés jurídico, sim, claro, mas ele tem um viés prático muito relevante e muito marcante, na medida em que, como você mesma citou, a gente trata assuntos como supervisão de campo, treinamento do franqueado, o que olhar numa circular de oferta de franquia, como analisar um contrato de franquia, que não são questões que têm um amparo jurídico, mas são questões eminentemente práticas para qualquer um, seja franqueador ou franqueado, que queira atuar no segmento de franchise. Doutor, as franquias respondem por cerca de 2,7% do produto interno bruto brasileiro. Um faturamento de 186,7 bilhões de reais, é isso mesmo, em 2019? E agora, diante dessa pandemia? A gente falou de 2019, que começava a pandemia lá fora. E depois, 2019, 20, aqui. Hoje, como é que está essa situação econômica? Vamos lá, minha cara. Realmente, eu vou dizer para você que não foi um ano fácil, né? Eu sei que não foi para ninguém, mas nós do varejo fomos afetados de maneira um pouco mais contundente com todo esse fechamento. Então, eu diria para você que quando nós fechamos agora no começo de 21, o ano de 20, nós regredimos para valores de 2017, aproximadamente. É como se a gente tivesse feito uma queda de faturamento e voltado aos parâmetros de 2017. Tivemos fechamentos, né? Claro, é impossível, né, que todo mundo tenha passado ileso por isso, mas é um segmento, minha cara, isso que eu acho bacana, muito resiliente, muito resiliente. A gente tem uma capacidade de retomada muito grande. Por quê? Porque em franchise a gente trabalha com padronização de rede, né? E com rede de alto suporte. Então, não só a franqueadora suporta o franqueado, mas os franqueados trabalham muito unidos entre si em rede e todos colaboram com melhores práticas, né? Ações na pandemia. Então, nós somos muito rápidos. Você deve ter percebido no seu dia a dia, o setor de alimentação, por exemplo, ele se reinventou, né? Da noite para o dia, quem não fazia delivery passou a ter delivery, pick-up store, lojas com estoque infinito, né? Entrega de produtos. Então, o varejo se reinventou como um todo. E esse começo de ano de 21, apesar do agravamento dos números e da crise, a gente percebeu que tem muita gente procurando ser franqueador e ser franqueado também. A procura por montagem de novas franquias aumentou bastante. Então, as pessoas já estão vendo, né, pós-vacina e essa retomada gradual, estão vendo no franchising um caminho bastante estruturado de retomada do crescimento econômico. Quer dizer, mudou muito essa logística, né, para essas empresas sobreviverem. Agora, eu lhe pergunto, passada essa onda, a quem se propõe ir nessa linha da franquia, trabalhar nesse setor, o que seria aconselhável pela ABF, a Associação Brasileira de Franquias, que o senhor também representa e trata também nesse livro, né?
Eu acho assim, qualquer um que queira ingressar no mercado de franquia, ele tem que buscar informações, e nós temos, e isso é uma coisa muito bacana, viu, que eu posso lhe dizer, a ABF ela tem um conjunto de informações, ela tem um setor de inteligência muito estruturado, então a gente tem muito dado econômico e dos nossos associados para disponibilizar para quem queira investir no segmento. Então, nós temos o site da associação, o portal do franchising, e ali você vai encontrar, e qualquer um encontra, dados dos mais variados franqueadores em diversos segmentos, né? Nós temos pelo menos 17 segmentos estruturados, separados, com os dados, e ali diz quem é a franqueadora, os principais, quanto é a taxa de ingresso, royalties, demais taxas que vão ser investidas, qual é, por exemplo, o setor específico da economia que aquele segmento de mercado e aquela franquia representa, e assim por diante. Você tem muita informação. Escolhido um segmento que a pessoa sinta afinidade, ela deve buscar essa franqueadora e colher a maior quantidade de informações. E aí vem a tal da circular que eu lhe falei, a circular de oferta de franquia prevista na lei. Porque ela nos obriga, aos franqueadores, a ter o quê? Te dá um conjunto de informações prévia muito extenso. E ali você tem um material riquíssimo para fazer sua pesquisa. Então, por exemplo, tem lá uma lista de fornecedores do sistema, uma lista de franqueados atuais, uma lista de franqueados que deixaram o sistema nos últimos 24 meses. Olha a riqueza de informações que você tem. Não é um negócio como outro qualquer que você entra desavisado, né? Você entra sabendo suas obrigações, tem a minuta de contrato. Então, seria adequado, e aí, sem querer só puxar a sardinha para o nosso lado como advogado, mas a pessoa contratar um advogado para lhe ajudar, inclusive, a ler essa circular, né? A tirar dela tudo que ele pode de informações antes de investir, antes de ingressar no negócio. Essa é a transparência do franchise. Todo mundo teve que se reinventar nessa pandemia. Rapidamente, assim, se o senhor fosse indicar, que setor seria mais promissor, passando esse momento tão difícil que todos nós enfrentamos, sanitária e econômica, esse momento? Deixa eu lhe dizer uma coisa, é difícil responder essa pergunta, mas eu não vou me furtar, tá? O que eu quero lhe dizer é o seguinte, teve setores que foram mais afetados e setores menos afetados. Eu posso lhe dizer com certeza que casa e construção e saúde e beleza se desenvolveram na crise. Por quê? As pessoas na pandemia começaram a olhar para dentro das suas casas, né, por causa do home office, etc., e começaram a olhar muito para si, né? Então, esses dois segmentos tiveram um crescimento muito grande. Outros se mantiveram, e é óbvio que o setor de turismo, eventos, tem sofrido muito, muito. Só que esses setores que estão reprimidos, você concorda comigo que na retomada tem uma demanda reprimida muito forte a suprir, e pode ser que a retomada deles seja muito grande e contundente? Então, me parece que mesmo os setores afetados podem ser grandes oportunidades por conta dessa demanda que está muito reprimida. Né? Um ano, né, em casa, um ano de crise. Né? Ok. Obrigada pela entrevista, sucesso nessas diretrizes que os senhores miram. Dr. Cid Amendoeira Júnior, muito obrigada. O Justiça em Foco fica por aqui. Eu convido você a nos acompanhar no portal diário justiçaemfoco.com.br. A revista eletrônica que nós temos é uma edição diária. Este programa tem edição semanal. Clique no canal do YouTube e receba todos os nossos conteúdos.